Deus é o nosso refúgio. O rei Davi, no Salmo capítulo 11, ele diz: No Senhor me refugio. Como por dizeis à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. O rei Davi estava entrincheirado pelos seus inimigos fora do palácio, mas também estava entrincheirado pelos inimigos da sua própria casa. Davi era rei de Israel, ungido do Senhor, e se viu ameaçado com os arcos, as lanças dos seus inimigos. E alguém chega a dizer para Davi: foge como um pássaro para o teu monte, para as montanhas, para os rochedos. Mas Davi era servo de Deus. O coração de Davi estava fixado em Deus. E ele diz: no Senhor me refugio. Se alguém se levanta e diz para que você fuja como pássaro para os montes, alegando ser a melhor escapatória para você, diga não, no Senhor me refugio. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Se você tem passado tempos de angústia, de perseguições, fora ou dentro da igreja, fora ou dentro da própria casa, saiba, Deus é o nosso refúgio. Se refugie em Deus. Deus é o nosso refúgio. Ainda que esses se levantem e tese seu arco para disparar contra o coração dos retos, saiba, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso esconderijo. Deus é aquele que exalta a nossa cabeça sobre a ira dos nossos inimigos. Deus está com seu trono nos céus. Deus reina de maneira soberana. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Saiba, se você tem sofrido, se nós temos sofrido algum tipo de injustiça, de ameaça, saiba, Deus está observando os passos dos nossos inimigos, daqueles que se levantam contra nós, daqueles que se levantam contra a igreja, daqueles que se levantam contra os fiéis em Cristo Jesus. A perseguição é marca da igreja verdadeira. É de se estranhar quando a igreja não passa por esse ou por aquele aperto, por essa ou aquela aflição ou perseguição. É de se estranhar, porque a igreja ela afronta o inimigo diretamente, porque ela é a noiva do Cordeiro. Então, nos refugiemos no Senhor e saibamos que os olhos de Deus estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Diz a palavra de Deus que isso põe à prova o justo e o ímpio, mas Deus ele aborrece, ele abomina todos aqueles que amam a violência. Existem vários tipos de violência. A violência em si, né, não se criminaliza pelo fato da pessoa pegar uma arma, uma faca, e esse ou aquele tirar a vida de outro. A violência se dá quando esse ou aquele levanta um falso testemunho contra uma pessoa. Quando quebra o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a violência é desse tipo. Há pessoas que se levantam contra nós e desemboca de falar impropérios, inverdades, injustiça. E esse é um tipo de violência. Em Provérbio diz que Deus odeia 6 coisas. A 7ª ele abomina. Por exemplo, aqueles que disseminam contenda entre irmãos. Isso, aos olhos de Deus, é um pecado grave. É uma afronta ao Senhor, à santidade de Deus. Saiba, Deus está com seus olhos atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está agora sondando aqueles que amam e praticam a violência, que amam e praticam a injustiça, que amam e praticam a difamação, a mentira. Deus está contra esses. E aí Deus abomina e certamente, veja,
qual será o fim desses que amam a violência. O versículo 7, 6 diz: fará chover sobre os perversos, sobre aqueles que amam a violência, brasas de fogo e enxofre. Deus derramará juízo sobre esses que amam a violência, os perversos, e vento abrasador é a parte do seu cálice. Deus entrará com juízo. Deus derramará o seu juízo contra os perversos que se levantam contra os fiéis do Senhor. Deus está sondando. E Deus vai derramar juízo sobre esses que amam a violência e que, sem razão alguma, perseguem a igreja. São os Alexandres da vida. O apóstolo Paulo sofreu perseguições e maldade contra o Alexandre. O Alexandre causou muitos males a Paulo. E Paulo disse que Deus iria lhe retribuir tudo, todo o mal segundo as suas obras. A recompensa de se refugiar em Deus. No versículo 7 diz: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Somente os retos contemplarão a face de Deus. Somente os retos estarão com Cristo no céu. Somente os retos têm de Deus a bênção do livramento, a bênção da salvação. Fique firme. Glorifique a Deus. O Tiago chega a dizer: meus irmãos, não tende por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações, por várias provações. Porque depois de sido aprovado, recebereis a coroa de glória, a coroa de justiça. Então, fiquemos firmes e glorifiquemos a Deus, porque nós temos incomodado o inferno. A igreja verdadeira, a igreja militante tem incomodado o inferno e Jesus está conosco. E nós contemplaremos a sua face. Faça como Davi. Continue se refugiando em Deus. O nosso refúgio é o Senhor. Se refugie em Deus. Deus está com seus olhos atentos, suas pálpebras estão sondando os filhos dos homens, os perversos, aqueles que amam e praticam a violência. Deus abomina e Deus vai derramar fogo e enxofre sobre estes que praticam o mal contra os retos de coração. Saiba, se você tem sido injustiçado, Jesus vai repreender esses que amam a violência. E em quarto lugar, nós, a igreja, os fiéis em Cristo, contemplarão a face de Jesus, contemplarão a face do Senhor. Aos retos lhe contemplarão a face. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Fiquemos firmes e a glória toda seja dada a Deus, em nome de Jesus.